Então, vistas essas questões, né, fundamentais aí para a montagem da peça e da argumentação, vamos agora para a confecção da peça em si, nosso 2.4 do esquema, que diz respeito à confecção, montagem dessa peça, como é que nós vamos estruturá-la. Então, a contestação ela vai começar naturalmente com o endereçamento. O endereçamento da contestação, diferentemente do que acontece com a petição inicial, ele vai constar no endereçamento já o juízo de destino. Na petição inicial, o autor ainda não sabe para qual juízo a sua causa vai ser distribuída. Então faz sentido colocar na petição inicial que meritíssimo juízo meritíssimo juízo de uma das varas do trabalho de tal lugar. Não se sabe ainda qual vara. Mas no caso da contestação, não. No caso da contestação, quando o réu recebe a citação, quando o réu já vai ser instado a se defender, ele já sabe em que juiz a causa do autor está correndo. A causa do autor, que ele também é parte, né? Como polo passivo. Então, o réu já sabe em que juiz está correndo. Então, não faz sentido você endereçar o meritíssimo juízo de uma das varas. Não faz sentido isso na contestação. Você precisa dizer qual é a vara. A vara vai ser aquela que mandou a citação. A vara vai ser aquela em que o processo está correndo. Então, você tem que observar na citação de qual vara veio, né, o mandato citatório e fazer a defesa, o endereçamento da peça para essa vara. Não tem muito o que mais discutir aqui. Meritíssimo juízo da 10ª vara, da 5ª vara do trabalho de tal lugar. É assim que vai funcionar o endereçamento da contestação. Um pouco mais simplificado do que o endereçamento da petição inicial. Nosso segundo ponto na abordagem do esquema vai ser a qualificação das partes. Na petição inicial, o autor se qualifica do zero e também qualifica do zero o réu. Então, o autor na petição inicial ele é obrigado a fazer a qualificação de ambos, do autor e do réu. Na contestação, o réu tem um pouco de colher de chá, por quê? Porque o réu, em regra, embora não precise, né, o réu, em regra, se qualifica novamente por completo. Né? Então, o réu se qualifica por completo na petição de contestação. Embora, em tese, não seja necessário. Teoricamente, se a qualificação completa do autor, que o autor fez sobre o réu na petição inicial estiver correta, o réu, em tese, não precisaria nem se identificar, nem se qualificar. Mas a prática consagrou o formato, né, de o réu se qualificar do zero na contestação. Agora, não precisa qualificar o autor, porque ninguém é melhor do que a própria parte para se qualificar. Então, se o autor já se qualificou como tal na petição inicial, utilizando aqueles descritivos lá, então você, réu, não precisa qualificar o autor novamente. Então, o réu, a recomendação né, para se fazer nas peças em geral, na avaliação, também deve-se proceder dessa forma. O réu se qualifica do zero, como se qualificasse na petição inicial. E aí, ao se referir ao autor, ele vai colocar o quê? A frasezinha já qualificada nos autos. Então, a montagem da peça, né? Fulano, aí com a qualificação completa, que é o réu, né, vem perante esse juízo apresentar ou oferecer, o verbo aqui é apresentar ou oferecer. Não é interpor, que é para recurso, não é impetrar, que é para remédio constitucional, né, mandado de segurança, habeas corpus, habeas data, mandado de junção. Não é propor ou ajuizar, que é para a petição inicial. A contestação, o réu apresenta ou oferece. Então, você vem apresentar a contestação, oferecer contestação. O verbo a ser utilizado é esse. Então, você vem apresentar a contestação com fundamento na CLT. Qual é o fundamento da contestação? O artigo 847 da CLT, que trata de defesa. Então, vem perante esse juízo, com fundamento no artigo 847 da CLT, apresentar contestação. Contra, né, ou em face das alegações trazidas pelo autor na petição inicial, do autor já qualificada nos autos. Em face das alegações trazidas pelo autor fulano de tal, já qualificada nos autos, blá, blá, blá. Então, ao autor, você pode, na condição de advogado ou advogada do réu, você pode substituir a sua qualificação pela frase já qualificada nos autos. É o formato consagrado na praxe hoje, né? O réu se qualificar do zero na contestação e o autor e dispensar a qualificação do autor na contestação com a frase já qualificada nos autos.
Então essa é a dinâmica da qualificação das partes na contestação. Depois nós temos as preliminares. As preliminares que nós vimos no artigo 337 do CPC, as preliminares elas podem ser trazidas ao processo do trabalho diretamente do CPC com aquelas exceções que nós vimos agora há pouco. E essas preliminares elas podem ocasionar duas consequências. Ela pode ocasionar o encerramento do processo, são as chamadas preliminares peremptórias, e pode ocasionar o atraso no andamento processual, que são as preliminares dilatórias. Essa classificação não é legal, ela é doutrinária, né? E ela tem alguma relevância prática a depender do que se espera e principalmente a depender da quantidade de defesas que o réu tem em mãos. Então, se você, réu, tem mais de uma defesa preliminar para colocar no processo, você vai avaliar a estratégia de colocar peremptória primeiro, dilatória depois. Geralmente se faz dessa forma. Há quem prefira o contrário, mas eu acredito que o mais lógico, o mais coerente seria colocar peremptória primeiro, porque o primeiro objetivo do réu é que o processo acabe. Acabe de preferência sem que ele sofra nenhum tipo de condenação. Então, se você tem defesas na mão, uma peremptória e uma dilatória, né? Então, uma peremptória, por exemplo, convenção de arbitragem, e uma dilatória, digamos, inexistência ou nulidade de citação, a preferência seria trazer a convenção de arbitragem logo, porque se o juiz acolhe a ocorrência da convenção de arbitragem, ele extingue o processo sem apreciação do mérito. Agora, se ele não acolhe, ele pula para a segunda preliminar, que é a dilatória. A inexistência ou nulidade da citação, ela vai acarretar o seguinte: a invalidação das fases processuais depois da citação, a realização de nova citação e a retomada do processo a partir da citação. Então atrasa o processo porque tudo vai ser invalidado desde a citação para recomeçar dali. O processo não se extingue quando você alega e demonstra que a citação foi nula. Mas o processo ele atrasa bastante, porque tudo que vem depois da citação vai ser invalidado. Então, para ser refeito, então isso atrasa o processo, é uma preliminar dilatória. Então você pode aí montar sua estratégia, mas eu acredito que a mais coerente seja colocar uma defesa preliminar peremptória primeiro e uma dilatória depois. Lembrando que essa classificação é doutrinária, você não precisa chegar na petição e colocar defesa preliminar peremptória, preliminar dilatória, não, você tem a preliminar, e aí você coloca ela preliminar e vai buscar o reconhecimento pelo juízo de que aquela preliminar existe e que o autor não pode prosseguir com o processo daquela maneira. Ou isso gera uma sentença extinguindo o processo sem apreciação do mérito, ou, se for peremptória, ou pelo menos atrasa o processo, e atrasar o processo é tudo que o autor não quer. Né? Ou pelo menos atrasa o processo e aí então você ganha um tempinho mais para ficar litigando, né? Resistindo contra a pretensão do autor. Então, preliminares aí que você pode trazer nesse momento processual. Depois nós temos os fatos. Né? Na exposição dos fatos, você vai trazer, em regra, aí, a versão do reclamado sobre os fatos que o autor trouxe na petição inicial. Então, o reclamante traz os seus fatos, você, autor, você réu, geralmente o réu procede da seguinte forma: faz um parágrafo resumindo o que o autor trouxe. Então, o réu vai colocar, diz assim, realidade dos fatos ou versão dos fatos. E aí coloca lá, o autor na petição inicial alega isso, isso, isso e isso. E aí depois você vem com outros parágrafos, você réu, vem com outros parágrafos batendo no que o autor disse, caso ele tenha trazido alguma inverdade, caso ele tenha trazido alguma informação falsa. Então você vai bater, logo em seguida a esse resumo, no tópico de impugnação dos fatos, você vai trazer a versão fática do réu. Lembrando que a ausência de impugnação fática significa não ter vencido o ônus da impugnação específica, o que vai significar confissão, e o que vai significar presunção de que os fatos alegados pelo autor da petição inicial são verdadeiros. Então, muito cuidado com isso daí. É preciso chamar a atenção para todo e qualquer fato que possa conduzir a uma condenação. E se houver uma informação falsa do autor nesse ponto, que o réu esteja atento para poder impugná-la nesse momento processual, nessa parte da contestação. Depois nós temos as questões prejudiciais, né, que são as defesas indiretas contra o mérito, que são aquelas questões aí de fato impeditivo, modificativo ou extintivo que eu já adiantei.
né, o réu. Há quem prefira colocar essas questões prejudiciais antes dos fatos e depois das preliminares, você pode fazer isso também, né? Mas eu acredito que seja mais lógico trazer depois dos fatos, porque o juiz só vai conhecer aqueles fatos impeditivos depois que o réu já houvesse manifestado sobre os fatos constitutivos do autor. Me parece mais lógico que os fatos extintivos, modificativos, né, e impeditivos venham depois da impugnação fática que o réu fizer na contestação. Nada impede que você coloque antes. Muitos até colocam, mas eu acredito que seja mais lógico, mais coerente dessa forma aí, trazer as questões prejudiciais depois dos fatos e antes da impugnação específica aí dos pedidos, né? Em relação a esses fatos impeditivos, modificativos e extintivos, convém trazer uma outra palavrinha sobre prescrição e decadência, né? Se você tiver uma alegação de prescrição ou decadência na mão, é fundamental observar que há quem chame prescrição e decadência de preliminar de mérito. Preliminar de mérito é um conceito absolutamente despropositado. É um conceito absolutamente equivocado, é uma contradição em termos. Ora, vejam, se o CPC coloca no artigo 337 que antes de alegar o mérito você tem a preliminar, qual é o sentido de colocar preliminar de mérito? É uma contradição em termos. Preliminar não é mérito, pelo contrário, ela necessariamente vem antes, daí o nome preliminar. Então, preliminar de mérito, chamar prescrição e decadência de preliminar de mérito é bizarro. É uma expressão absolutamente infeliz. Tá? E há quem chame também de prejudicial de mérito. Né? A gente coloca a questão de prejudicial, mas tem uma chance de confusão com a chamada questão prejudicial lá, né, enfim, que o próprio CPC trata num outro artigo. Prescrição e decadência, na minha ótica, deveria ser também fato impeditivo apenas. Né? Tanto a prescrição quanto a decadência, elas impedem que o autor obtenha sucesso na sua pretensão. Veja, ela, sem atacar o fato de que o autor tem aquele direito, ataca, porém, a pretensão que ele pretende, pelo fato da inércia dele. Então, a prescrição e decadência seria, na minha ótica, fato impeditivo. Era tão somente um fato impeditivo também. Nada de preliminar de mérito, prejudicial, mas o fato é que o formato consagrado na doutrina, na jurisprudência hoje, é questão prejudicial ou prejudicial de mérito. Então, é recomendável que vocês sigam essa lógica caso tenha esse argumento na mão. Tendo a questão de prescrição, de decadência na mão, vocês vão colocar um tópico de prescrição e decadência chamando-o de questão prejudicial. Né? Por quê? Porque ele vai ser um fato impeditivo, ele vai obstar os efeitos que o autor pretende, sem precisar você, réu, enveredar mais profundamente na questão meritória. Né? Você basta dizer que o autor foi inerte por isso e isso, então toda a discussão sobre se é devido ou não, se ele tem direito ou não, cai por terra pela inércia do autor. Então, matérias aí de fato impeditivo, modificativo ou extintivo, nas questões prejudiciais, como se costuma chamar, vem nesse tópico da contestação. Logo em seguida, nós temos a impugnação aos pedidos. Né? Impugnação aos pedidos. E a impugnação aos pedidos, a recomendação que se dá é que você, réu, faça a defesa, né? Faça a impugnação ponto a ponto, pedido a pedido, na ordem que o autor trouxe. Por mais ilógico que pareça essa sequência, o autor pede primeiro verba rescisória para só no final pedir reconhecimento do vínculo, o que parece que não bate muito bem com a lógica a lógica esperada, né, que seria pedir o reconhecimento de vínculo, outras coisas, e a verba rescisória por último. Não importa, se o autor trouxe verba rescisória primeiro, você vai bater na sequência que ele trouxe, fica mais didático para o juiz, fica mais coerente para o juiz comparar as peças e ver quem tem razão, considerando também não só a comparação de peças, mas também a prova produzida nos autos. Então, a recomendação que se dá na impugnação dos pedidos é essa: você vai abrir o tópico de impugnação dos pedidos, alguns chamam até de impugnação especificada dos pedidos, não importa. Então você vai abrir o tópico de impugnação dos pedidos e nesse tópico bater pedido a pedido na ordem que o autor trouxe. Se você deixar escapar algum pedido, possivelmente o autor obterá a condenação. Então, muito cuidado também. Então, como se tem um cuidado extremo com a versão fática, com o detalhe da narrativa fática para evitar uma confissão, você também
deve evitar pular pedidos para evitar a condenação, né? Então, muito cuidado na hora de fazer a impugnação dos pedidos na contestação. Depois da impugnação dos pedidos, é possível que você tenha outras impugnações também, né? Nessas outras impugnações aí é muito corriqueiro se impugnar o requerimento da justiça gratuita, né? Se o autor diluir a justiça gratuita no meio dos pedidos e requerimentos da petição inicial, você vai bater na sequência, né? Se ele diluir por lá, você vai bater por lá, né? Agora, se ele não apresentar o requerimento à parte, fora do rol dos pedidos que ele trouxe na petição inicial, aí você abre o tópico à parte para impugnar também essas outras questões aí, né? Expedição de ofício, chamamento de um terceiro no processo, justiça gratuita, então outros requerimentos que o autor possa ter formulado e que não conste no rol dos pedidos e requerimentos, você pode bater no tópico logo em seguida. Mas geralmente o autor traz isso tudo enumerado lá no rol dos pedidos e requerimentos, então você vai incluí-los também nesse rol. Se o autor tiver separado, você pode também fazer a impugnação logo depois do tópico impugnação dos pedidos. Nosso próximo ponto aqui são as provas, né? São as provas. A produção de prova, a recomendação sobre produção de prova aqui, ela é muito semelhante à recomendação sobre a produção de prova da petição inicial. Então, em regra, não seria preciso o autor requerer a produção de todas as provas em direito admitidos, como a gente tem no CPC. O requerimento de produção de prova no CPC é obrigatório, mas no processo de trabalho não. Agora, a praxe consagrou o formato aí de o autor requerer pelo menos a prova pericial quando for o caso. Outros tipos de provas aí que não sejam documentais e orais, né? Como, por exemplo, ata notarial, inspeção judicial, enfim. O que vai acontecer nesse caso? No caso da contestação, vale a mesma lógica. Então, se você é réu, não precisa requerer a prova documental, porque o protocolo da contestação já vai ser junto com a documentação. Você réu, não precisa requerer a prova oral, porque ela vai ser produzida em audiência, o juiz pergunta na hora se quer ouvir alguém, se quer ouvir a testemunha e tudo mais. Então, não precisa requerer na contestação. Agora, se o réu necessitar de uma perícia, por exemplo, ou de inspeção judicial, aí a recomendação é que se peça. Embora em tese, né, não seja necessário fazer o requerimento na peça, mas a prática vem consagrando esse formato, então é recomendável que se siga esse formato. Se houver prova pericial, inspeção, qualquer prova não oral, a recomendação é que se requeira, né, essa produção de prova na contestação. Então você vai requerer a produção dessa prova e também vai apresentar aí na peça, né, o rol de documentos. Então, como o autor traz a documentação para a petição inicial, o réu traz a documentação para a contestação. E aí a recomendação que se dá para o autor é que ele separe um tópico na petição inicial para enumerar os documentos que ele trouxe, para facilitar ao juiz o trabalho de busca do processo sobre aqueles documentos. A recomendação é a mesma para o réu. É recomendável que o réu, nesse momento aqui de dissertar, né? Nesse momento de abordar, melhor dizendo, as provas, né? As produzidas e as que vão ser produzidas, nesse momento aqui da peça, é recomendável que o réu também tenha um trabalho, tenha um cuidado de enumerar a documentação trazida junto com a contestação. Enumerar para também facilitar o trabalho do juízo aí na localização dessas peças. Bom, então depois da questão probatória, nosso próximo ponto são os requerimentos. O réu também pode formular requerimentos. Um requerimento mais corriqueiro que o réu formula aí é a condenação em honorários advocatícios, né? Naturalmente. Então, a condenação de honorários advocatícios de sucumbência é o requerimento mais comum que o réu formula, e você vai formular também, né, esse requerimento. Se o réu tiver outro requerimento, como por exemplo, né, litigância de má-fé, também é bem comum, até a justiça gratuita, se for o caso, você pode formular nesse momento aqui, depois da impugnação dos pedidos e da enumeração das provas trazidas, né? Então o réu, se tiver justiça gratuita a requerer, pode fazê-lo agora. Se tiver condenação de honorários para requerer, pode fazê-lo agora. E principalmente também se tiver litigância de má-fé, você pode fazê-lo agora também, requerendo a condenação do autor em litigância de má-fé.
chama atenção para o fato de que não basta dizer, o autor disse isso, litigância de má-fé. Não. O réu, ele tem que demonstrar, né, escolher lá um dos incisos do artigo da CLT que trata da litigância de má-fé, né, 793B, ele vai pegar esse rol e vai apontar nesse rol qual foi a conduta do autor, né, artigo 793B da CLT, inciso tal. E por que o autor praticou isso? Você vai explicar o que o autor praticou e, portanto, requer a condenação do autor em litigância de má-fé. Então, é preciso tipificar a conduta do autor dentro do rol da litigância de má-fé. Se você, réu, tiver essa alegação na mão, é preciso se ancorar no artigo da CLT que trata do assunto. E você traz o inciso e traz a conduta, o juiz, muito certamente, condenará o autor em litigância de má-fé se você demonstrar essa ocorrência nos autos. Depois dessa parte dos requerimentos, vamos para a conclusão. A contestação não é encerrada com o tópico pedidos. A contestação ela é encerrada com o tópico conclusão. E na conclusão, você vai requerer, né, basicamente 4 coisas. Pode requerer 3, 2, ou até uma só, dependendo da amplitude de defesas que você tenha. Então, você vai primeiro requerer a extinção do processo sem exame do mérito, se você trouxe alguma preliminar peremptória. Depois, em sequência, requerer que a preliminar seja acolhida para tal providência, se você trouxe uma preliminar dilatória, como, por exemplo, a nulidade de citação. Você vai requerer que todos os atos processuais sejam invalidados, desde a citação para a retomada da marcha processual. Aí você vai requerer aqui também, na parte da conclusão. Você vai requerer também a improcedência dos pedidos, tendo em vista a impugnação feita tópicos atrás. Você vai se referir ao tópico em que impugnou pedido a pedido lá na sua peça de contestação. E também, se for o caso, você tem aí também a condenação, né, se tiver uma situação de condenação parcial que você veja que seja talvez improvável que se consiga vencer tudo, né? Mas em caso de derrota parcial do réu, você pode requerer pelo menos, né, para que o réu seja feita algum tipo de dedução ou antecipação que o réu eventualmente tenha feito. Lembra vocês que a questão do pedido reconvencional no CPC anterior, ele vinha, né, no CPC anterior existia uma peça chamada reconvenção, que ele trazia um contra-ataque do autor contra o réu. Do réu contra o autor. Quando o autor poderia ter feito algum pedido contra o réu, poderia ter entrado com ação contra o réu para pedir alguma coisa, quando o réu poderia ter entrado com ação contra o autor para pedir alguma coisa, o réu apresentava uma peça chamada reconvenção, que era distinta da contestação. Na contestação você se defende, na reconvenção você contra-ataca. Com o CPC atual, a reconvenção ela foi diluída. Então hoje você faz esse requerimento, esse pedido, chamado pedido reconvencional, no próprio corpo da peça de contestação. Então, se você tiver um pedido reconvencional na mão, né, como, por exemplo, devolução de mostruário, devolução de veículo usado ao trabalho, né, o autor foi dispensado e o mostruário que ele levou da empresa, o veículo que ele estava utilizando não foi devolvido, você pode fazer esse pedido reconvencional na própria contestação. Né? Na hora de situar na peça, você pode colocar no tópico anterior que a gente falou aqui, no tópico dos requerimentos, e na conclusão você também pode reforçar esse requerimento. Né? Então ficaria uma preliminar para extinção do processo sem exame do mérito, depois uma preliminar dilatória para se rever as providências processuais adotadas até então, depois a improcedência dos pedidos e depois um caso de compensação ou pedido reconvencional para que o autor seja condenado a arcar com isso daí. Então, em regra, nós teríamos aqui esses requerimentos que vão ser a conclusão da peça, que vai significar o encerramento da peça da contestação. E como remate, local, data, advogado e assinatura. A CLT não tem, ao contrário da petição inicial, que a CLT descreve lá os requisitos da petição inicial, no processo do trabalho não consta um artigo na CLT que trate dos requisitos da contestação. A contestação no processo do trabalho, ela vai ser baseada aí, fundamentalmente no que o CPC diz, com as adaptações que podemos fazer no processo do trabalho. Então, por exemplo, no caso do pedido reconvencional, quando existia reconvenção e contestação, o processo de trabalho admitia as duas formas também, reconvenção e contestação.
Agora, com a reconvenção sendo morta aí, né, pela diluição do pedido reconvencional na contestação, o processo de trabalho tende a adotar o mesmo caminho. Então, hoje também se apresenta o pedido reconvencional na própria peça de contestação, também no processo de trabalho, já que a CLT não tem artigo específico para tratar dos requisitos da peça. O único artigo da CLT que trata da defesa é o artigo 847. E o 847, a única exigência que ele faz em relação, as únicas exigências que ele faz em relação à contestação, né, são, primeiro, o prazo limite, que na verdade lá é de 20 minutos para a defesa oral, que pouca gente utiliza hoje em dia, né, e a outra exigência é o protocolo eletrônico, se o processo eletrônico estiver implantado, já está. Né? Então, como já vimos, desde 2015 não temos mais processo trabalhista novo, feito em formato físico. Então, antigamente, né, antes de 2015, o advogado levava a sua peça de contestação impressa e apresentava ao juiz, uma via para o juiz juntar ao processo e outra via entregava ao autor, né, se fosse o caso, para o autor eventualmente replicar. Agora, não é mais viável a utilização desse formato. Hoje, o advogado não leva mais a contestação impressa na audiência. O advogado vai lançar a sua peça no sistema do PJE antes da audiência começar. Então é assim que funciona a dinâmica real da contestação. Hoje em dia, a contestação ou ela é feita oralmente ou ela é feita em protocolo eletrônico, não tem uma terceira via mais. Não tem mais a possibilidade de protocolo em papel, de levar a peça impressa na própria audiência. Então, hoje o formato que se utiliza é dessa forma, e esse formato é definido pelo artigo 847 da CLT. Então, afora esse artigo, a CLT não tem mais elementos para balizar a montagem da contestação. Daí porque a contestação no processo do trabalho, ela é muito mais parecida com a contestação do processo civil do que a petição inicial. A petição inicial trabalhista tem um artigo sobre os seus requisitos, né? Já a contestação não. Então a gente vai se balizar muito na montagem da contestação, no que o CPC traz, e as diferenças que nós temos aí que são pontuais, as diferenças acabam ficando aí pelas próprias peculiaridades do processo de trabalho e da petição inicial trabalhista. Tá? Então, funciona dessa forma aí a montagem da contestação no processo do trabalho. Eu espero que esse vídeo tenha auxiliado, né, para quem tinha alguma dúvida aí sobre a montagem da peça. Eu espero que esse vídeo tenha auxiliado a destrinchar um pouco, né, o conteúdo do slide. E eu desejo sorte a todos aí na nossa próxima avaliação. É isso. Até.